Mais que um podcast, o Sagrado Masculino é a expressão do homem que afirma a sua essência, com a consciência de que o mundo precisa sim do que é masculino. Começa agora o Sagrado Masculino. Sagrado Masculino Podcast no ar, hoje com um assunto muito legal, do inconsciente à performance. Nós vamos fazer uma analogia aqui que vai usar a psicanálise, a análise de desempenho, os conhecimentos que o Paulão vai trazer também do direito. Vamos fazer um en passant sobre as conexões que a análise de desempenho encontra com o conhecimento da mente aplicado em seus processos, né? Então vai ser muito legal. Hoje a gente tem a presença aqui de um grande amigo que veio da Alemanha para poder gravar com a gente hoje, né? Nós estamos com moral, hein, Paulão? Esse cara, ele é filho de um grande colega, um ex-colega meu, né? De rádio, um sujeito que trabalhou comigo durante muito tempo, que é o Arthur Moraes, o Caio Moraes. Caião, que prazer ter você aqui, cara. Como é que você tá? Tudo bem, bicho? Tudo bem, meu querido. Deixa eu cumprimentar aqui. É um prazer muito grande estar aqui, Guilherme, Paulão. É uma honra estar aqui, obrigado pelo convite. Ainda mais um podcast tão especial, esse projeto maravilhoso. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pela presença, né? Vamos conversar aqui bastante. Bater um papo legal. Como é que foi essa viagem lá pra cá? Foi tranquilo ou não? Cara, foi um pouco tensa. Turbulência. O avião desceu de lado em Guarulhos. Você desceu em Guarulhos, né? E justamente nesse período agora aí que teve... Teve um período de ciclone. Aí para subir também de Guarulhos para BH foi um pouquinho tenso, mas deu tudo certo. Bacana, cara. Caio, acho que essa pergunta, ela não cabe simplesmente para você, ela cabe para você, cabe para mim, cabe para o Paulo também, que também é um admirador do futebol e tal, e gosta muito desse ambiente, né? E cabe para qualquer um, gente, que entenda que a expressão de qualquer performance, ela passa primeiro pela mente, e é por isso que a gente está trazendo esse assunto aqui hoje, né? Porque a mente, ela faz com que a gente encontre condições de expressar o que há de melhor em nós e, inclusive, as energias que existem e coexistem dentro de qualquer ser humano. A gente sempre fala disso daqui, né? O feminino e o masculino, né? O feminino como uma possibilidade de a gente cuidar da gente mesmo e o masculino como uma possibilidade de a gente se orientar lá fora. Mas, Caio, para nós três, né? Mas principalmente para você, cara, existe tem como a gente considerar, bicho, a alta performance, né, no futebol ou no esporte de alto nível, né, sem considerar o sujeito, sem considerar aquilo que existe dentro da mente do indivíduo, né, porque você, quando faz o seu trabalho em análise de desempenho, e o Caio, gente, faz o trabalho de análise de desempenho, né, com jogadores do mundo inteiro, né, Caio, e não somente com jogadores do mundo inteiro, como também trabalha diretamente dentro de um clube de futebol, que é o Bayer Leverkusen, lá na Alemanha, né? Eu falei certo? Bayer Leverkusen, é assim mesmo que pronuncia. Né? Então, acho que não tem como a gente negar, né, cara, que quando você está fazendo o seu trabalho, você observa claramente padrões de repetição, né, em atletas, né, em que às vezes você faz um trabalho de análise de desempenho, levanta dados, às vezes esses dados são mostrados para os atletas, né, que por alguma razão continuam repetindo certos comportamentos dentro de campo, mesmo com aquilo sendo extremamente bem mapeado pela análise de desempenho. Por isso a pergunta que eu fiz, né? Dá para considerar, será que dá, Paulão? Dá para considerar o esporte de alto rendimento, né, o futebol, né, sem considerar o sujeito antes disso? Bom, Guilherme, na minha opinião, hoje eu trabalho com análise qualitativa. A gente também trabalha com análise quantitativa, que é basicamente você faz ajustes na performance de um atleta, principalmente em específico no futebol. Então, por exemplo, a gente pega um jogador que está tendo dificuldade num ajuste de corpo, então em alguns momentos da partida ele pode ficar mais ajustado para o ataque, e a gente vai conversando com ele isso, e às vezes tem esse padrão de repetição de comportamento dentro de campo que a gente tenta ajustar. Mas sim, eu acredito que está ligado o sujeito, acho que tem relação sim com o inconsciente do atleta, porque de alguma forma ele dentro de campo ele tem que tomar decisões muito rápidas. Então basicamente o cara tem 1 segundo em uma jogada para decidir,
E eu acho que isso passa muito pelo inconsciente dele, não só do ajuste de corpo, não só das estatísticas. Acho que está tudo interligado para poder fazer com que o atleta tenha uma melhora na sua performance. Uhum. Você acha que a análise de desempenho, ela, vamos dizer assim, ela pode criar um atleta, criar um jogador, ou ela revela somente aquilo que já está acontecendo ali, já está em movimento? Ela cria, sim, um jogador, porque ela pode fazer ele desenvolver o potencial melhor que ele pode realizar dentro de campo, né? Uhum. Então, por isso que a análise de desempenho vem recentemente, os clubes têm investido muito nisso, e isso é bem legal, porque a gente consegue encontrar atletas jovens que às vezes tem um padrão repetitivo ali, um padrão negativo, um movimento que não está sendo favorável a ele numa partida, e quando ele ajusta isso, ele pode desenvolver o melhor disso. A gente trabalha com vários, por exemplo, o Matheus Gonçalves, que eu trabalhei recentemente, que está no Al-Ahly, que jogou no Flamengo, é um jovem jogador que tem muito potencial, tem muita qualidade com a bola, e às vezes a gente trabalha com ele os movimentos sem bola. Ele tem que acompanhar a jogada, então dá para desenvolver o melhor dele, sem dúvida alguma. Assim como o Arthur, lateral do Bayer Leverkusen, que também a gente está aprimorando vários comportamentos. Então, acho que a análise de desempenho vem para fazer o melhor para o atleta. Ele, independente se o cara já tem uma qualidade muito alta, tem jogador que já vem com a genialidade, né? A gente conhece vários por aí, mas tem como aprimorar, tem como desenvolver o melhor dele. A gente vê muito o pessoal falando que tem jogador que tem o talento, mas ele precisa aprimorar algumas coisas. O seu papel, na verdade, então, é entregar esse caminho para ele. Exato, né? A gente mostra o caminho que ele pode enxergar, às vezes ele não enxerga dentro de campo, às vezes naquela tomada de decisão muito rápida. Ele tem um pouco de consciência tática, de conhecer o adversário que ele vai jogar, dele ter interesse, como vai ser o adversário que a gente vai enfrentar no final de semana, por que eu estou errando muito aqui no domínio orientado, por exemplo, o que eu posso melhorar. Então, tem vários comportamentos que a gente ajusta e mostra que o jogador tem total capacidade de realizar. Isso é uma realidade de todos os grandes clubes hoje, ter esse setor de análise, ou é uma coisa que ainda está... Eu acredito que tem alguns países que ainda está se desenvolvendo ainda, mas no Brasil isso já é realidade. Na Europa mais ainda, tem equipes enormes de análise de desempenho pelos clubes europeus, todas as ligas, principalmente as 5 principais ligas, né? Então é uma grande realidade e que está fazendo total diferença. A Premier League hoje, que é a maior liga do futebol, a gente vê clubes que está tendo um desempenho muito alto, por exemplo, o Brighton, que é um grande exemplo, o Brentford, que são 2 clubes que investem muito na análise, não tem o recurso financeiro, por exemplo, como o Chelsea, como o Arsenal, o Tottenham, e eles chegam bem forte na briga assim, por vaga, baseado na análise de desempenho, encontrando jogadores, ajustando o padrão de jogo, como eles vão se comportar dentro de campo. Tirando o melhor daquilo que você tem, né? Exatamente. Não só investindo, mas trazendo para o auge o que você já tem no seu elenco. Justamente. E acabam revelando grandes jogadores que às vezes a análise de desempenho, na verdade, consegue captar isso, entendeu? A análise de desempenho, então, é uma junção, né, Caio? É uma junção de um trabalho mental, um trabalho matemático, um trabalho de orientação professoral, sei lá como é que eu posso falar, né? Mas, assim, impressionante como a análise de desempenho também tem a capacidade, né, como a gente citou aqui no início, de revelar padrões em relação ao atleta, né? Isso. E quando esses padrões são revelados e mesmo assim são repetidos, como que esse trabalho é desenvolvido a partir de então? É um trabalho que é desenvolvido, vamos dizer, direto entre o analista de desempenho e o atleta, ou esse trabalho é desenvolvido com o auxílio, por exemplo, de um profissional que vem para poder trabalhar a mente do atleta no sentido da resistência que ele tem ou das fidelidades ocultas que talvez ele tenha, né, com padrões repetitivos na vida dele, né, porque acontece muito isso, né, cara? Sim. Atletas que estão, assim, próximos de estourar, de disputar uma grande competição e que talvez ali no meio do caminho arrumam alguns problemas para eles, se contundem e um monte de coisas acontecem, e a gente aqui trabalhando com a mente e levando em consideração a sistêmica é impressionante. A gente
não tem como negar que isso é uma possibilidade, né? Como é que se lida essa parte com o atleta? No momento em que os padrões de repetição, né, vão sendo observados a partir do momento que a análise de desempenho, ela vai literalmente, eu vou citar aqui uma expressão, ela vai escrachar esses padrões de repetição, né, quando eles acontecem. Como é que é isso? Então, basicamente, hoje eu trabalho na Outlier, que é uma empresa muito renomada na análise de desempenho, que tem base aqui em BH e trabalha com vários atletas. E a gente faz reuniões com esses atletas, a gente conversa com ele, mostra o pré-jogo, o pós-jogo dele. E às vezes, quando o atleta tem um padrão de repetição de um comportamento negativo, a gente tem que ter muito cuidado da forma como a gente vai dialogar com ele, para que ele entenda e absorva da melhor forma como ele pode ajustar aquilo. Mas isso é complicado, porque eu ainda acho que falta justamente esse ponto. Não existe ainda uma comunicação com o atleta assim, de forma que vai lá no inconsciente dele, que vai entender o que se passa da vida dele. A gente não entra nisso. Então, a gente vai até o ponto que a gente pode falar, olha, o que está acontecendo, né? Você não está conseguindo fazer isso aqui, tem alguma coisa. Às vezes o cara está engajado e explica, o modelo de jogo está me prejudicando, às vezes realmente está sendo difícil. Então, a gente tem até um certo ponto, a gente insiste naquele comportamento que ele precisa ser ajustado. Quando não acontece, a gente toca a bola, começa a perceber outros comportamentos, porque cada jogo tudo muda, né? Ou seja, a análise de desempenho, ela consegue identificar, né? A coragem, o medo, a capacidade de tomada de decisão, ou o contrário disso, né? Mas ela ainda, vamos dizer assim, ela ainda precisa de um apoio que não necessariamente vai vir através da expressão dela, matemática e pura. Perfeitamente. Isso, igual, né? Como a gente já conversou uma vez, quando entra no campo da psicologia, da psicanálise, né? Isso é bem difícil o analista fazer isso, entendeu? Não, acredito eu que não tenha, eu não conheço, mas é um ponto que seria importante entender por que aquele atleta às vezes está inseguro, né? Por que aquele atleta... Então a gente conversa dentro do jogo, sobre o jogo, sobre o que acontece dentro do clube, como que está o ambiente. Até certo ponto a gente entende, compreende, mas a gente também não tenta ajustar o comportamento como pessoa, entendeu? A gente busca melhorar ali dentro de campo. A gente pode falar, então, que o seu trabalho, né, o trabalho da análise de desempenho, ela escancara que algo não vai bem, ou padrões de repetição. Então, você consegue demonstrar ali, com a queda de rendimento, por exemplo, uma repetição de um erro, que aquele jogador, aquele profissional, precisa melhorar algo. Muitas vezes, na própria cabeça, né? Justamente. A gente tenta mostrar o caminho para ele, ó, tá aqui. A gente está te mostrando o que pode ser ajustado, mas aí chega nesse momento que chega um certo ponto que fica um pouco complicado se ele não compreende, entendeu? A gente não pode forçar o atleta ali, porque às vezes tem a questão do ego também, você não pode chegar e fazer com que o atleta... É isso, cara, ponto final, você tem que fazer isso aqui, então tem que ter um cuidado muito grande, mas é basicamente isso. E tem gente também que às vezes não quer ouvir, né? Ele acha, ele já tem certeza do que ele tem que fazer. Falou do ego ali, né? Sim. A questão do ego. Eu tenho um exemplo clássico que eu falo com muitas pessoas, que não é de jogador, mas é quase. Um filho ia seguir a mesma profissão do pai, ele era adolescente. Questão de equino mesmo, de montar. E aí o pai era um cara mais antigo, ele tinha algumas coisas já ultrapassadas, né? Esse filho foi fazer um curso. Ele aprendeu todas as novidades no curso, aprendeu técnica nova, com pessoas referências na área, voltou para trabalhar na mesma fazenda que o pai trabalhava. E aí perguntaram para ele, você aprendeu? Aprendi. E se seu pai falar que é desse jeito e você aprendeu no curso que é do outro? Ele, não, eu sigo meu pai. Então, assim, muita gente tem essa ideia pré-concebida e não vai mudar, né? Então, seria um trabalho realmente além para poder... Bem além, porque eu vejo dessa forma, cara. Tem atletas, tem jogadores que a gente consegue perceber, assim como o Guilherme citou também, o cara tem um progresso muito grande até uma certa idade, depois ele desanda, ele começa a ter comportamentos diferentes fora de campo que prejudica
dentro de campo, né? E eu acho que isso tem muito a ver com a base dele, com o que ele viveu, como foi a sua criação. Acho que tá tudo ligado, sabe? Muitas vezes o jogador, ele muito jovem, ele tem uma mudança de padrão de vida, de condição de tudo muito rápida, né? Do dia para a noite, o cara que não tinha nada, ele tem todos os horizontes abertos, dinheiro para comprar, para fazer, ele quer se divertir, quer viver tudo no momento exato, né? Ele quer tudo para ontem. Perfeito. É uma vida totalmente diferente, né? Então, é exatamente isso. Então, a gente fica basicamente sempre atento a isso, né? Com o comportamento dele. E é basicamente isso aí. Ô Caio, você acredita que o corpo do atleta, quando ele responde em campo, quando ele executa, quando ele faz o que tem que ser feito, né? Seja depois de uma análise de desempenho bem feita com esse atleta, né? Ou simplesmente na expressão mesmo daquilo que ele é feito para fazer, né? Que é jogar, que é entregar, né? Você acha que isso acontece por consequência de treino ou por expressão da mente? Ou, de repente, as duas coisas? Boa pergunta. Acredito que seja um pouco das duas, né? Ele aprende ali nos treinos com o treinador, desde a sua criação dentro do futebol, assim como o seu gesto, o seu gesto corporal, né? Ele já vem isso desde muito novo. Eu já observei isso. Tem atletas que, desde a escolinha, tem um movimento corporal que ele vai levar até o profissional. Entendeu? Então, acho que é um pouco dos dois. Acho que está aliado os dois, sim. Porque é basicamente que tá... E aí me veio um negócio na cabeça aqui, porque eu sempre gostei de ver muito futebol e tal. Sim. Quando era mais jovem, joguei futebol, né? Por pouco quase não caminhei para essa vida, né? Sim. E tudo. Depois as coisas mudaram. Mas assim, quando vejo a expressão de um atleta fazendo movimentos que para ele parecem ser muito naturais, né? E a gente sabe que movimentos de um atleta, eles não são necessariamente naturais, eles são aprendidos, né? Todos os movimentos, né? Sim. É consequência de epigenética, é consequência de meio, de estímulo, de uma série de coisas, né? A gente vê claramente aqui, nesse caso, a expressão daquilo que foi feito sobre esse indivíduo que cresceu, que amadureceu e se tornou um jogador de futebol, amadureceu para o futebol, talvez não para a vida, e aí isso o impeça talvez de amadurecer mais em poucos anos, né? Sim. Que uma vez eu lembro da gente estar conversando e a gente falou sobre a dificuldade que o jogador tem de atingir o auge dele, né? E às vezes demora 10 anos para atingir o auge dele, né? Isso. E esse auge do atleta, ele se dá quando o atleta consegue integrar exatamente dentro de si a noção de que ele tem que se cuidar, isso. E tem que se orientar, ou seja, ele tem que ser mãe, tem que ser pai de si mesmo, ele precisa ter isso na vida e na formação dele, né, em família. Aí nessas expressões, quando elas vão sendo aprimoradas junto à análise de desempenho, e eu sei que você tem um conhecimento bem considerável, né, dentro da psicanálise, dentro, por exemplo, da própria sistêmica, né, você consegue ver, por exemplo, a cada momento em que o atleta vai sendo trabalhado na análise de desempenho e nessa construção dele como jogador, como você disse hoje que a análise de desempenho faz sobre o atleta, a expressão ali de um feminino e de um masculino saudável dentro dele, uma estrutura familiar bem elaborada naquele atleta que consegue captar a análise de desempenho e entender a profundidade daquilo e aplicar isso na vida dele? Sim, é um assunto bem interessante, a gente discutiu isso várias vezes. Primeiro é importante falar também a questão da maturidade dos jogadores. Por exemplo, aqui no Brasil, se exige muito que o atleta se desenvolva até os 20 anos, é uma cobrança muito alta, né? Na Europa já é um pouco diferente, eles têm uma paciência com o atleta que ele atinja esse auge pelo menos, assim, no mínimo os 23 anos.
Tem vários exemplos lá, por exemplo, o Grimaldo, que está jogando Leverkusen agora, ele demorou, ele atingiu o auge dele com os 28 anos. E ele começou a carreira no Barcelona, né? Teve a carreira toda em Alex grandes Grimaldo, clubes. né? Isso, o Alejandro Grimaldo. E no caso, por exemplo, que eu tenho muito próximo, que é o Arthur, a gente consegue perceber isso, assim, a evolução aliada à base familiar que ele teve, quando ele consegue utilizar o melhor do que ele aprendeu dentro de casa, desde a sua criação. Ele usa, a gente fala muito dos traços, né, de caráter dos 5, né? A gente consegue perceber em alguns comportamentos dentro de campo, por exemplo. Aliás, isso aí vai dar um assunto legal aqui já. Boa. Então, quero falar bem da oralidade dele, assim, por exemplo, que é um cara muito participativo dentro de campo. Então, você consegue enxergar essa evolução aliado também com o que ele aprende, com a disciplina ali, tática, com a disciplina física. Mas o atleta também tem que entender e desenvolver o melhor dele fora de campo, fisicamente, se cuidando. Isso é um processo, né? Um processo que até ele atingir o auge, eu acho que pode ser antecipado isso. Se desenvolver o melhor desde cedo, se tiver uma coisa mais interna dentro, né? Mais no inconsciente do atleta. E já que você falou de traço de caráter, que eu vou entrar um pouquinho nesse assunto, porque de fato, né, os traços de caráter, segundo Haidt, eles são desenvolvidos a partir da neurose, sabe, Paulo? Daquele conflito que existe dentro da psicanálise, que todo mundo que faz psicanálise conhece, né? O desejo contra aquilo que eu posso ser ou não posso ser, ter ou fazer, para ser aceito, aprovado e reconhecido, né? O desejo versus as regras, basicamente, né? E esse conflito, ele é o que faz com que os traços de caráter apareçam, né? Sim. Cada um em sua fase de desenvolvimento. Gestação até um mês de vida, a esquizoidia, depois a oralidade até um ano, um nome um pouco feio, né? Que é a psicopatia, mas, gente, só para deixar claro, tem nada que ver com a teoria freudiana, né? Nesse caso é um nome que o Haidt dá, né? Que vai de 1 ano até 2,5. Depois o masoquismo, mesma coisa, tá? Masoquismo tem nada que ver também com algo patológico, tem a ver com a expressão da neurose, né, que é desenvolvida a partir de 2,5 até 4 anos de idade, e depois a rigidez de 4 até 5 e poucos anos de vida. Tá. E aí, em cada uma dessas fases, vários recursos são desenvolvidos no sentido de se defender desse conflito psíquico que é o desejo versus as regras, né? A criatividade, né, na primeira fase, a capacidade de comunicação, né, para se sentir acolhido, né, na segunda fase, a capacidade de articulação, a capacidade de expressar segurança, capacidade, por exemplo, de ser uma pessoa voltada para a segurança, né, na quarta fase de desenvolvimento. Eu vou falar assim, não vou falar exatamente como se fala dentro do traço de caráter, para a gente poder fazer o link aqui com um assunto que é a análise de desempenho e a expressão do futebol, né? E na última fase, que é a capacidade competitiva, né, que é desenvolvida na última fase de desenvolvimento, que é a fase de rigidez, segundo Haidt. Tá. E quando você pega essas características, né, que são, no primeiro momento, defesas contra a neurose, né, e aplica, por exemplo, no mundo do futebol. Uma vez eu fiz uma live com o Lélio Gustavo, que aí eu fui fazendo uma analogia com os traços de caráter, com os jogadores que ele ia falando, ele quase caiu para trás, né, na hora que eu comecei a falar, esse aí tem isso. Ele ficou assim, cacete, cara, é mesmo, não sei, eu falo palavrão mesmo, tá, gente? Aqui não tem isso, não. E aí ele ficou assim, poxa, impressionante, como é que pode, cara, tal, você tá descrevendo os caras mesmo assim, sem conhecer e tal, não sei o quê. E aí, quando você pega um exemplo, vamos citar aqui, o Ronaldinho Gaúcho, tá? Não estou falando da carreira que ele teve, não estou falando das decisões que ele tomou, mas da expressão, tá? Das defesas que se tornaram recursos. E os recursos são desenvolvidos primeiramente para se defender do conflito, só que eles podem vir a ser utilizados como um bônus para você na sua vida, dependendo das experiências que se tem, dependendo de como aquela mente foi trabalhada e coisa e tal. Mas o Ronaldinho, por exemplo, ele tem uma excelente capacidade criativa, que é a da esquizoidia,
Isso. Ele tem uma excelente capacidade articuladora, né, que é da psicopatia, da terceira fase lá do Reich, e uma excelente capacidade competitiva. No auge dele, ninguém discute isso, né? Pois é. Isso aqui vem da rigidez, isso aqui vem da psicopatia, isso aqui vem da esquizoidia. Então, competitividade, articulação e criatividade. Quem é que nega que o Ronaldinho tem essas 3 características? Ninguém nega isso, né? Ninguém nega isso. O Ronaldinho chegava em clubes de futebol, gente, e até mesmo parecendo que não queria, ele agregava o grupo todo na direção dele. Olha a capacidade dele de articulação, como é incrível, cara. E a capacidade dele de competir também, que era enorme. E a capacidade dele criativa. Aí tem gente que vai falar assim, mas o Ronaldinho também era bom de comunicação. Sim, cara, mas a comunicação dele se expressava muito de uma forma a agregar os outros perto dele. Sim. Então ele estabelecia uma troca entre ele e o grupo, né? E independente do que ele fizesse, cara, e do que ele falasse, os demais jogadores olhavam para aquilo de um modo assim muito natural, né, cara? Exato. Tem uma entrevista, eu não me lembro agora de que jogador que contou uma história do Ronaldinho, né? Que fala assim, que ele num treino, os caras chegaram até ele, o treinador chegou até ele e falou assim, você tem que treinar aqui, cara, não dá pra sair agora não. Ele pegou e falou, não vou treinar mais não, já treinei e tal, tô pronto pra jogar, não sei o quê. Aí ele pegou e falou, não, mas vem cá pra você poder bater um asfalto aqui com a perna ruim. Ele pegou e falou, que perna ruim? Não tem perna ruim não, tem uma perna espetacular e uma perna ótima. Só tem isso. Sabe? Mas quando você vê ele falando esse tipo de coisa, parece algo assim, né? Soberbo, não sei o quê, mas era um tom de piada, né? Em tom mais de articular e de agregar o grupo para perto dele, né? Coisa que os treinadores europeus, alguns deles conseguiram ver em brasileiros, né? De falar esse tipo de coisa, inclusive, né? Parece que o Ronaldo tem umas histórias assim também e tal, de agregar, né? De falar umas coisas engraçadas e trazer as pessoas para perto dele, assim, né? E o Ronaldo também é esse cara que é muito articulador, né? Você consegue ver essas expressões, por exemplo, de criatividade, de comunicação entre os demais, né? De articulação, de defesa, né? E de competitividade por meio da análise de desempenho, seja ela qualitativa ou quantitativa. Me explica um pouco, cara, dessa junção que você consegue fazer quando você observa, né, essas características expressas em jogadores que você faz trabalho de análise de desempenho, cara? Cara, primeiramente é um trabalho árduo que a gente está desenvolvendo e dia após dia a gente está conseguindo identificar mais isso. Eu gosto de dar um exemplo, eu preciso dar esse exemplo. Lionel Messi, o jogador para mim, meu ídolo. O Messi, você consegue enxergar nele os 5 traços, porque é um cara criativo, é um cara que sabe juntar o grupo, ele é participativo demais, é um cara articulador, articula o jogo, é um cara rígido, o que ele faz com a bola, tudo ali, e é um cara que aguenta as porradas pancada, também, o jogador né, bate e tal, ele consegue juntar os 5 traços, eu fico impressionado, por isso que é um... Toma pancada e fica de pé, né, cara? Toma pancada e continua jogando. Eu gosto de dar esse exemplo. Então, assim, tem vários, né? Alguns jogadores você identifica 2, por exemplo, a gente tem um volante, por exemplo, o cara ele vai ter um lado masoquista. O masoquista, que até não falei, ele aguenta coisas difíceis, que é isso aqui que o Caio tá falando quando o Messi toma pancada e permanece firme. É um cara que tá ali defensivamente, é importante. Um cara que tem uma liderança dentro do grupo, geralmente um zagueiro, um capitão. Cristiano Ronaldo, né? Tem uma Nossa, esse é articulador, né? Muito. Articulador nato. Então, você consegue enxergar em alguns atletas esses comportamentos e esses traços de caráter. Isso é muito interessante. E isso facilita a gente identificar também os comportamentos táticos, os comportamentos dentro de campo, os seus movimentos, gesto corporal. Então, a gente consegue fazer assimilar um pouco de tudo. Isso é bem legal. Eu acho... Vai lá. Quando você começou essa explicação falando de posições, muitas vezes, né? De cada posição, cada função tem um traço mais predominante. Eu lembrei também todo time tem um cara que é o cara bom de grupo.
cara que Sim. às vezes não joga, raramente é titular, mas a presença dele ali é fundamental. Sim. Vários times a gente fala, fulano foi fundamental no vestiário, foi fundamental no banco, e você falou também dessas características por posição. Então, o que eu queria saber, né? Se você consegue identificar que todos os traços são importantes e precisam ter num time, e se a gente conseguiria, com a análise de desempenho, pegar os times vitoriosos e mostrar quais jogadores têm tais perfis e como isso contribui ali realmente para uma equipe vencedora. Porque a gente tem muita equipe também que é cheia de estrela, mas que não ganha. Exatamente. Por isso que tem que ter um equilíbrio, né? Uhum. Ainda não desenvolvemos esse método de, por exemplo, analisar, fazer um scout, né? Uhum. Baseado nessa análise de caráter, mas a gente já consegue enxergar isso sim. Então, como você falou, tem um jogador de grupo, esse cara tem uma oralidade muito forte, também articulador, por mais que ele não participe dos jogos, né? E quando você vê um grupo campeão, você consegue ver, a depender de cada posição. Eu acho que faz total diferença. Um lateral, ele tem que jogar para o grupo, porque ele tem que voltar para marcar, ele tem que ir atacar também. Um ponta, os extremos, né, que a gente fala, tanto esquerdo como direito, você enxerga uma rigidez muito forte. Porque eles gostam de ir para cima, gostam de mostrar o futebol, a habilidade. Tem também um pouco da... Gostam de aparecer, Gostam, né, de cara? aparecer. Muito. O atacante também é uma mistura de tudo. Uhum. E cada jogador, eu acho que consegue desenvolver os 5. Por isso que eu acredito que dá para desenvolver o melhor de cada um, baseado nos traços, e a depender da posição também. Então, por exemplo, um zagueiro, você sabe dizer melhor, né? Um zagueiro, o cara que é xerifão, ele tem que aguentar muita pancada, ele tem né? que aguentar. E ele também tem que articular. Sim. É importante trabalhar isso com ele. Então, vamos focar nisso aqui, nos movimentos. A gente pode dizer, então, que todos têm rigidez porque estão dentro da competição. Isso é um fato, né, cara? Mas quando você pega por posições, por exemplo, aí você consegue entender. Um meia, por exemplo, que precisa ter criatividade e capacidade de articulação. Ou seja, não adianta ele simplesmente ser criativo e dar o passe, mas a galera não saber acompanhar o que ele está pensando. Então, ele tem que articular, né? E aí, dá para ver que um sujeito como o Ronaldinho, que é extremamente rígido, psicopata esquizoide, né? Você vê claramente a capacidade dele de competitiva no auge, a capacidade de articulação e a capacidade de criação. Aí você vai lá para a zaga, pega um cara, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, um Fabrício Bruno, por exemplo, tá? Zagueiro do Cruzeiro. Você pega, claramente você vê lá uma capacidade de aguentar pancada o tempo inteiro, aguentar porrada, aguentar situações difíceis em campo o tempo todo, né? Uma capacidade competitiva alta. Altíssimo. E como você falou, uma certa articulação também, porque ele tem que sair muitas vezes jogando, ou seja, são expressões dos traços de caráter que se manifestam através do desempenho esportivo dele, né, cara? E fica muito evidente quando a gente observa isso, né? Agora, o dia que esse método surgir, né, Caio? Esse método vai, acredito eu, revolucionar o futebol. Vai ser a próxima grande revolução. Deixa eu voltar um pouco atrás aqui para a gente falar sobre a análise de desempenho. Ela surgiu nos Estados Unidos mesmo. Tem uma história do Oakland Athletics, né? Perfeito. Tem até um filme análise de dados. Isso. O Oakland é uma história muito bonita. Eu até me esqueci o nome do gestor de beisebol lá. Sim. Mas o cara revolucionou o que é no esporte. A análise de desempenho veio para isso, para montar. Ele montou uma equipe baseada em números, em dados analíticos. Tem um filme, né? Como é que é o nome do filme? O Homem que Mudou o Jogo, né? O Homem que Mudou o Jogo. Exato. Então, esse filme é muito bom, cara. Ele mostra como que ele mudou, né? Ele mudou a história do esporte. E tem muitos clubes que seguem esse modelo de gestão, de análise de dados. Então, pega ali o desempenho do atleta, mais quantitativo, que a gente fala, né, baseado em números. Mas aí hoje, cara, com a evolução da análise de desempenho, passou também para qualitativa, de analisar o comportamento, a parte tática ali, porque às vezes a quantitativa você pega os dados, às vezes o cara tem uma porcentagem muito boa de passe, mas aí não quer dizer que os passes são
passes para gol, passes importantes. Pode ser um passe para o lado, um passe de retorno. Então, esse filme mostra como que veio para mudar, né? Desde aquela época. E tem clubes que seguem esse modelo de gestão. Muito bom, cara. Muito bom. Ô Caio, me diga aqui, cara. A gente falou de um monte de coisas sobre a análise de desempenho, né? E claro, a análise de desempenho, creio eu estou falando talvez uma bobagem enorme, mas ela não se reduz ao ambiente esportivo. Ou eu estou errado? A gente consegue talvez trazer a lógica da análise de desempenho para fora, para um ambiente, por exemplo, como uma empresa em que cada um precisa assumir o seu papel? É possível ser feito isso? Essa é uma pergunta difícil e complicada, porque eu acredito que sim, né? Porque se você for analisar, o futebol é só futebol. E na vida cotidiana, as pessoas trabalhando também têm que desempenhar o melhor. Então, eu acredito que sim. Acredito que é possível trabalhar o comportamento humano das pessoas, né? Não de forma como futebol a gente analisa taticamente, mas tem como montar estratégias, né? Para você desenvolver o melhor no seu trabalho, no seu dia a dia. Baseado nisso, né? Acredito que sim. Puxando por essa pergunta, né? Quando a gente fala que ainda não existe, e vocês falam que quando for desenvolvida uma análise de dados também de desempenho aliada aos traços de análise do indivíduo, eu acredito que essa análise do indivíduo no ambiente empresarial, ela talvez seja ainda mais importante, porque você consegue, assim como no futebol, montar uma equipe colocando cada traço no seu ponto de destaque. Então, muitas vezes a gente vê jogador que muda de posição e se encontra, né? Justamente. O Sérgio Ramos, que é conhecido como zagueiro, ele era lateral no início da carreira, se eu não me engano. Então, assim, a gente coloca isso para o campo empresarial também. Então, você consegue, com base nos traços de caráter, nessa análise da pessoa e do desempenho dela, colocar na melhor posição, na melhor função e ter ali o seu time mais organizado. Isso aí eu acho que sim, que a gente faz uma grande analogia e aplica para todos os campos da vida, né? Quando você tem que organizar pessoas em funções. Aí você foi certeiro, porque você deu o exemplo do Sérgio Ramos e exatamente, no futebol tem isso, né? O jogador se encontra numa outra posição. Às vezes ele conseguiu, sem perceber, identificar o traço, o melhor lado do traço que ele tem ali dos 5 traços. E na vida, assim, no trabalho em empresas, como você citou, os empresários podem filtrar melhor, né? Uma equipe, podem encontrar algo que dê mais resultado. Eu acho que exatamente esse é o pensamento, essa é a ideia. Muito bom, muito bom. Caião, para a gente encerrar, eu quero fazer uma pergunta que vai ser um tom mais reflexivo mesmo. O que você acha que pode acontecer no futebol? Até onde o futebol talvez possa evoluir, né, e servir como exemplo, né, para o mundo todo em várias outras áreas do conhecimento humano, no sentido de quando ele deixar de formar apenas executores e começarem a ser formados, né, sujeitos capazes de sustentar seus próprios atos dentro de campo. O que você acha que pode acontecer, cara? Aí nós vamos ver super-heróis dentro de campo, na minha opinião, porque a gente vai conseguir ver o lado, assim, o melhor do futebol, né? A qualidade de cada um. O futebol vai ficar muito mais competitivo do que já é, né? Então, acredito que quando os atletas tivessem controle, quando tivesse trabalho feito, vai evoluir também, vai acelerar o processo de chegar no auge, por exemplo. Um jovem atleta vai conseguir atingir o seu auge até um pouco antes. Com 20 anos, entendeu? Eu acho que é possível. E dali para frente esse auge não vai parar, né? Porque exatamente. Ele vai evoluir em outros aspectos. Né? A análise vai ajudar, a análise de desempenho mesmo vai ajudar ele nisso. Sim, exatamente. A filtragem vai ser melhor. A gente tem clubes, eu gosto de dar o exemplo do Red Bull, que gosta muito de captar jovens jogadores. Mas talvez ainda faltando um pouco dessa questão de analisar os traços de cada atleta, eles vão ter um resultado ainda maior, porque esses jovens atletas vão se desenvolver muito rapidamente. Vamos desenvolver esse trabalho?
Bora! aí eu gostei. Bora. Muito obrigado, Muito achei bom. sensacional. É isso, eu que essa agradeço. conversa aqui. Muito obrigado aí pelo convite. Fiquei muito feliz e honrado. Tamo junto. Caião, Obrigado aí. nós temos um cumprimento aqui para encerrar, viu? Qual? O javali que habita em mim, saúde o javali que habita em ti. O javali que habita em mim. Brutastê. Brutastê? É namastê bruto. Beleza? Fechou. Gente, é isso aí. Valeu, até a próxima. Tamo junto. Valeu. Valeu.